Graça e paz a você que está me assistindo. Nós vamos ministrar uma palavra aqui sobre o arrependimento. Uma palavra que certamente vai fazer diferença na sua vida, vai marcar a sua vida e vai te abençoar tremendamente. Então, quero convidar você e desafiar você a ficar até o final. Desafiar. Aleluia, e acompanhar com atenção. A ministração das Escrituras é mais ou menos a exposição fiel das Escrituras. Nem sempre tem uma elaboração sofisticada como os atuais criadores de conteúdo para as redes sociais. Porque a criação de conteúdo para redes sociais, ela tem uma série de artifícios para prender a atenção. Exposição da Escritura não passa por aí. Você pode até usar alguns artifícios na sua rede social para depois ir como doses homeopáticas semeando o Evangelho. Mas um culto onde há uma exposição das Escrituras não pode ser assim em doses homeopáticas. Você entende isso? Amém? Amém. Então a gente vai fazer uma exposição das Escrituras. Então é um desafio e é como também um voo de avião. Você vai fazer um voo, vai voar para outro país. Existe a decolagem, existe o voo de cruzeiro e existe a aterrissagem. Sabe quais são os dois momentos mais críticos? Não precisa ninguém ser piloto de avião aqui, mas os dois momentos mais críticos são a decolagem e depois a aterrissagem. Mas se a decolagem não for bem, o voo não será bom e a aterrissagem também não será. Então, já na decolagem já cai, né? Então, se você, nesse momento de decolagem, você não acompanhar, você vai perder muita coisa importante. E, de repente, você está lá voando, mas não está voando, não voou. Okay? E a aterrissagem também não vai ser boa. Então, vamos lá. Aqui, em Marcos, capítulo 1, versículo 15, o texto sagrado diz, a partir da segunda palavra do versículo 15, vou pular só uma palavra, certo? A partir da segunda palavra, o versículo 15 todo, o tempo está cumprido e o reino do Altíssimo Yahweh está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. Amém. Mais uma vez, Pai, nós queremos te agradecer por essa tarde bendita, por estarmos aqui reunidos diante da Tua Palavra, que o meditar do nosso coração seja agradável em Tua presença, seja verdadeira adoração, Pai. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Que seja assim, e assim será para quantos crerem, aleluia. Por isso dizemos, amém. Pegue sua Bíblia na sua mão direita e vamos declarar. Se você tiver sem a Bíblia, mas com o smartphone, cuidado para não se distrair, mas diga assim, essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Ela é a palavra do meu Pai. Ela é a palavra do meu Pai. Eu declaro, ousadamente confesso, que a minha mente está alerta, o meu coração está aberto, todo o meu ser está receptivo para receber a palavra do meu Pai. Eu sou aquilo que ela diz que eu sou. Eu sou aquilo que ela diz que eu sou. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso. E eu tenho aquilo que ela diz que eu tenho. E eu tenho aquilo que ela diz que eu tenho. Nessa tarde, serei tocado por esta palavra. Serei tocada por essa palavra. Bendita, maravilhosa palavra. Bendita, maravilhosa palavra. E nunca mais serei igual. E nunca mais serei igual. Nunca mais serei o mesmo. Nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. Aleluia. Amém. 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 Por que você nunca mais vai ser o mesmo? E você vai crescer. Aleluia. Amém. Arrependimento. Tem uma palavra do grego do primeiro século que é metanoia. Do grego do primeiro século. Você sabe que os apóstolos falavam grego também? Foi uma língua como o inglês hoje em dia, né? Então, metanoia significa mudança de mente. Mudança de mente. Quem disse essas palavras que está aqui em Marcos 1,15? Foi o Rei da Glória. Foi ele mesmo quem disse. Amém? Veja só o que ele diz. Vamos ver. O tempo está cumprido. Cumprido não é comprido, de comprimento, mas cumprido de ter cumprido-se. Ok? Ou seja, o tempo já foi... O que tinha de ser feito já aconteceu. O tempo já está cumprido. Porque ele é a consumação. Amém? Amém. Aí ele diz, o tempo está cumprido, o reino do Altíssimo, ele não usou a palavra Deus, evidentemente, Yahshua não usou a palavra Deus,
Ele falava em hebraico. Durante um tempo, a erudição, os eruditos ficaram dizendo que Yahshua falava aramaico. Mas isso não é verdade. E hoje já uma grande parte dos eruditos se rendem ao fato de que Yahshua falava hebraico. Quando você vê a conversão, por exemplo, do apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, o apóstolo Shaul, ele descreve que ele, quando ele teve a visão, aquele que falava com ele em uma voz em hebraico. Pode ler na Bíblia de você. Quando chega em casa, certo? Você abre lá a conversão do apóstolo Shaul no livro de Atos, e Paulo diz que Yahshua falou com ele em hebraico. Aleluia. Uma língua realmente escolhida por ele. Escolheu o hebraico. Ok? Então, Yahshua diz que o reino do Altíssimo Yahweh é chegado. Está estabelecido. Mas é necessário duas coisas. Quais são as duas coisas? Arrependei-vos, que é metanoia, mudança de mente, mude sua mente e creia na mensagem do Evangelho, nas promessas do Evangelho. O Evangelho é uma palavra também, no grego do primeiro século, euangelion, que é a boa mensagem, a boa notícia. Então, a minha vida, ela está inundada de boas notícias. Às vezes, no dia a dia, a gente quer se entristecer com alguma coisa porque a gente é teimoso. Viu? Não era para a gente se entristecer mais com nada nessa vida. Hoje aqui em casa aconteceram algumas coisas. Por exemplo, a nossa geladeira, que é uma Brastemp, né, Frost Free, mas já está conosco já faz uns poucos anos. E ela amanheceu sem funcionar. Mas eu entendo um pouquinho, né? Se eu não vou mexer nela porque eu estou vendo que o problema é mais sério do que eu consigo resolver. Provavelmente, pelo sintoma que ela está, é um problema no compressor, que é quase a metade do valor de uma nova. Então eu fiz uma pesquisa sobre o valor de um compressor e tal. E depois de pouco tempo, André disse, e o gás acabou, legal. Então não tem culpa nada disso não, o gás acabou. E a reserva que a gente também tinha também ficou sem gás. Aí, a minha oração, o Espírito Santo disse, aí, vai se alegrar? Eu disse, vou. Ele sabia, ele estava mandando me alegrar. E eu disse, aleluia. Me alegrei de verdade mesmo, se alegrar de verdade. Presente, e os presentes de Natal já estão chegando, e não é um só não, viu? São muitos, aleluia. Então, por que é presente de Natal? Nós sabemos, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Yahweh, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Então, se todas as coisas cooperam, eu não posso estar entendendo direito agora, mas com certeza é coisa boa que está vindo aí. Aleluia. É para a gente se alegrar. Ah, não, mas apareceu uma doença, agora fazer um check-up, apareceu uma doença. Aleluia. Sabe o que é isso? É o Pai aumentando a tua saúde. Dando a você mais propósito, mais cuidado. Às vezes ele não vai curar naquele momento porque ele quer que você aprenda algo mais precioso ainda. Mas ele sempre, quando algo aparente mal nos acontece, não passou no controle, não escapou do controle dele. Ele está dirigindo tudo, ele reina soberano. Ele não age o mal na nossa vida. Mas quando o mal acontece, se ele permitir, é porque ele tem um propósito incomparavelmente melhor. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. 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 Então o Yahshua está dizendo assim, olha, o reino já chegou. Já chegou na tua vida. Mas, existe um mais aqui, existe um porém. É necessário uma mudança de mente para crer. Porque se a sua mente não mudar em relação a uma vida distante, uma vida indiferente ao Evangelho, uma vida onde não se entende que o mais importante da vida é a comunhão com Ele, é a presença dEle. Se você não entender isso, você vai ficar dando murro em ponta de faca, como diz o Matuto, né? Você vai ficar enxugando gelo. Aleluia. Enquanto você não entender que Ele é a tua vida e a tua luz. Foi o mês de novembro, foi? Como foi o tema do mês de novembro? Minha vida e minha luz. Aleluia. Já esqueceram, não, né? Novembro terminou domingo passado, né? Qual foi o tema do mês de novembro? Minha vida e minha luz. E a gente cantou muitas vezes esse cântico espiritual, declarando aqui. E a gente vai continuar cantando, porque esse mês de dezembro a gente vai cantar as 12 melhores da playlist Lei Reino Sião em 2025, viu? As 12 mais tocadas, as 12 mais pedidas. Foram poucas pessoas que pediram, né? Mas foi as 12 mais pedidas. Aleluia. Então, durante os cultos, agora em dezembro, vai ser as 12 mais, né? Aleluia. Então, minha vida e minha luz, há necessidade de a gente mudar padrões de pensamento.
E esses padrões de pensamentos interferem diretamente no nosso comportamento. E como igreja, arrependei-vos como igreja. Ou seja, existem padrões de pensamentos nossos acerca do que é igreja, do que é ser igreja, do que é viver igreja. Vocês estão comigo? E a maioria deles, eu ouso dizer, com a pouca experiência que eu tenho, viu, gente? Eu ouso dizer que a maioria deles está errada, está fora da palavra. São muitos conceitos. Inclusive o uso da palavra, como a gente usa a palavra de uma forma distorcida da palavra. Deixa eu dar o exemplo de novo da palavra igreja. Nas Escrituras, você nunca vai encontrar a palavra igreja para prédio. Mas a gente chama prédio de igreja, não chama, não chama. Isso gera dificuldade de definições do que é igreja. A gente usa o termo igreja para prédio religioso e também para organização religiosa. Pode ser até uma seita. Essa palavra seita, ela tem uma definição sociológica e uma definição bíblica. Na sociologia, o que é uma seita? Vamos lá, gente. Vocês são meus discípulos, têm caminhado comigo, meus alunos também, né? O que é uma seita na definição sociológica é um grupo religioso novo. Definição sociológica de seita. Grupo religioso novo. Por isso, geralmente pequeno. Definição que a sociologia, uma das ciências, uma ciência não exata, né? Ciências humanas, define do que é seita. Agora, biblicamente, o que é seita? É todo e qualquer grupo. Aí você vai encontrar essa definição literalmente, não, você vai encontrar essa definição nos ensinos dos apóstolos. Então, todo e qualquer grupo, independente do tamanho, que pregue uma heresia, que creia em uma heresia. E o que é heresia? Qualquer ensino contrário à sã doutrina. Aí eu faço aquela outra pergunta. Quais são os 3 tipos de doutrina que as Escrituras falam que existem? A sã doutrina, que é a dos apóstolos, né? A doutrina de homens e doutrinas de demônios. Amém? Só que o que passa da sã doutrina vem do maligno. Então, doutrina de homens também vem do maligno. São fardos que os homens criam religiosamente, que têm aparência de piedade, tem aparência de vida, de comunhão com o Criador, né, como se chama popularmente, né, quando a gente quer se comunicar, chamam Deus. Mas não é a sã doutrina. Sã doutrina, sadia, sã, equilibrada, ortodoxa, bíblica, dos apóstolos, que o Espírito Santo revela àqueles que em verdade buscam a verdade. Então, o que é uma seita? No conceito e definição dos apóstolos, nos ensinos dos apóstolos, a seita é qualquer grupo, independente do tamanho, que ensine uma heresia. E o que é uma heresia? Qualquer doutrina que não é a sã doutrina. Então são os fardos que os homens colocam, as cobranças, né, feito juiz de futebol marcando de perto, para condenar, para dizer o inferno são os outros. Aquela doutrina do demônio mesmo, que é mais sutil, é enganosa. O demônio, para usar a mentira, uma característica da mentira é fazer com que ela se aproxime o máximo da verdade. A mentira não é uma coisa assim, esdrúxula, uma coisa visível, chocante, não. A mentira vem muito sutilmente disfarçada. Então, o maligno, ele é o pai da mentira. E as doutrinas de demônios são muito sutis. Como é que a gente vai conhecer uma doutrina de demônio? Me responda, gente, usando o exemplo da cédula. Como é que você conhece uma cédula falsa? Estudando todos os tipos possíveis e inimagináveis de produção e aperfeiçoamento de falsas células. Conhecendo a verdadeira. Então, nós temos que mergulhar com amor, com zelo, feito os bereanos, como está lá em Atos. Na verdade, amar a verdade, estudar a palavra da verdade. Mas isso é só para o pregador, só para o pastor, para o diácono, para o bispo, para o... Não! Para a liderança. Não! Isso é para cada um de nós. E tenha muito cuidado quando você vai ouvir teologia dos homens. Lamentavelmente, estudo de teologia hoje em dia ainda é assim, é o estudo dos estudos que os homens fizeram acerca da Escritura. Mas a verdadeira teologia é o estudo da revelação da Escritura. Amém? Então, há uma necessidade de arrependimento primeiramente para a igreja. Se nós queremos que as pessoas, quando abraçam o Evangelho, hajam mudanças profundas, mudanças visíveis, que as pessoas abandonem realmente o pecado, aborreçam o pecado, isso tem que começar em nós. Porque se nós normatizamos o pecado, e aqui eu não estou dizendo em relação a condenar, a buscar a vida um do outro, o erro do outro, não. É cada um buscando intensamente viver uma vida agradável ao Criador. Amém? Crescer até a estatura do varão perfeito. Então, se você busca assim ser como ele é,
você vai gerar uma cultura, uma equipe local para andar dessa maneira. Veja, a Escritura nos diz que a tristeza, segundo o Espírito Santo, ela não traz pesar, né? A tristeza, segundo o Espírito. A tristeza, segundo o Espírito, ela traz vida. Aleluia. A tristeza, segundo o Espírito, traz vida. Então, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês no versículo 10 do capítulo 7. Capítulo 7, Shin, da segunda carta aos Coríntios. A gente leu aqui na segunda carta aos Coríntios o versículo 1 também. Mas agora nós iremos ler também o versículo 10. Capítulo 7 da segunda carta. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 10, tá certo? Leia aí o versículo 1. Quem tiver a mesma edição que a minha, pode ler em voz alta também, uma altura que você ouça a sua própria voz. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de todas as impurezas, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Altíssimo. Amém? Aperfeiçoando. Você tem buscado a perfeição? Satanás diz assim, você é perfeccionista. Ser perfeccionista é ruim, não é saudável. Mas é diferente você buscar a perfeição. Então tenha cuidado, porque a gente costuma confundir a doença, e parece algo muito próximo, a doença emocional, decorrente de traumas e coisas do passado mal resolvidas, à luz da verdade, e faz a pessoa ser um perfeccionista. É aquela pessoa que tem toque de perfeição. É uma doença emocional. Ou seja, precisa ser tratado, para que a pessoa não se torne um fardo. Agora, existe também o buscar a perfeição. Você dá o seu melhor em tudo que você faz. Então, não confunda. Não confunda. E não deixe se confundir e ser confundido. Então, você deve buscar a perfeição. E, acima de tudo, por quê? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazer tudo para quem? Para a glória do Altíssimo Yahweh, em o nome de Yahshua. E ainda mais quando se trata da santificação. Então você é chamado aqui no versículo 1 a estar aperfeiçoando a tua santidade. Aleluia. Vamos agora para o versículo 10 também, todo mundo aí. Nesse mesmo capítulo, avançando alguns versículos aí à frente, né? A gente lê aí o versículo de número 10. O que é que diz o versículo 10? Quem tiver a mesma edição que a minha, também pode ler em voz alta comigo. Porque a tristeza, segundo o Altíssimo, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Então, existe uma tristeza que ela vem do próprio Altíssimo Yahweh. Que tristeza é essa? Paulo aqui no capítulo 7 da segunda carta, ele está falando de santificação, de arrependimento. Então, quando você está buscando ser como ele é, você vai se deparar com as suas limitações. E não fique achando que a força está em você, mas está nele. Aí você busca ainda mais a ele para mudar. Isso tira fardos de você. Aleluia? Isso tira fardos. Ele é a fonte. Então você se depara com o teu pecado e deve se acomodar ao pecado. Não, já estou salvo. Faço de conta que não existe pecado mais. Não. Eu quero ser como ele é. Eu quero ter a mente do Mashiach, né? Tende em vós a mente de Yahshua, o Mashiach. Então, a tristeza que vem do Pai, para nós, é essa tristeza por a gente não estar ainda vivendo tudo aquilo que a gente pode viver. Amém? E essa tristeza, ela produz mudança de mente. Olha aí, veja aí, está no versículo 10 isso. Ela produz mudança de mente, olha aí. A tristeza, segundo Yahweh, o Altíssimo, produz mudança de mente. É ou não? Como é que está na Bíblia de vocês? É a palavra arrependimento, que é metanoia. Metanoia é o quê? Mudança de mente. Então, o que é que a tristeza do Altíssimo produz em nós? Mudança de mente. Que tristeza é essa? O apóstolo Paulo, ele exorta a igreja, o Espírito do nosso Pai está aqui exortando você, que é filha, que é filho, e está dizendo, não entristeçais ao Espírito da promessa, o Espírito Santo, no qual fostes selados. Amém? Como é que eu entristeço o Espírito do meu Pai? Quando eu entristeço o meu Pai. Se eu chegasse para você e dissesse assim, hoje o Espírito de Marcos está alegre. Quem aqui está alegre?
Cadê o espírito de Marcos? Quem é que estaria alegre? Naturalmente, Marcos estaria alegre, amém? Se assim, o espírito de Marcos e Cefas está triste hoje. Quem é que está triste? Marcos e Cefas. Quando a gente diz o Espírito Santo, a gente está se referindo ao nosso próprio Pai. Existem coisas, como cada um aqui é filho e filha, que a gente faz que pode estar entristecendo a ele. Amém? Ele como pai vai continuar amando. A gente não vai perder, deixar de ser filho, porque você já recebeu o dom da vida eterna em Yahshua, o único Mashiach. Amém? Mas entristece. Você quer entristecer teu pai que tanto te ama? Que tanto fez por você? Certamente que não. Só que a gente muitas vezes não se apercebe disso. Ok? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Então nós precisamos entender que essa tristeza dele, a tristeza segundo o Altíssimo, ela produz em nós mudança de mente. Quando você se arrepende de verdade, você muda. Se você não muda, é porque não houve arrependimento. Pode ter havido remorso, feito Judas, o traidor, né? E ao dar os Iscariotes, o que traiu, depois ele sentiu remorso. É um tipo que no português às vezes chamam de arrependimento, mas não é o arrependimento segundo o Altíssimo. Não é a tristeza que vem de algo. O nosso pai está triste, nós também devemos estar. Quando ele está alegre, nós também devemos nos alegrar. Amém? Amém. A alegria de Yahweh é a nossa força. Vamos dizer? Diga de coração mesmo. A alegria de Yahweh é a nossa força. Mais uma vez. A alegria de Yahweh é a nossa força. Aleluia. E a tristeza dele produz, quando a gente erra, veja, até a tristeza dele produz em nós vida. Traz arrependimento para a salvação. O que é salvação? A gente está destrinçando aqui a palavra, né? A gente está expondo a palavra. O que é salvação, gente? Sotéria, no grego, koiné, do Novo Testamento, sotéria. Estou dando uma dica aqui, ó, na minha mão. Sotéria, salvação, libertação, cura, provisão, direção e, acima de tudo, comunhão da vida eterna. Comunhão com o Pai. Aleluia. Sotéria significa isso. No Novo Testamento, muitas vezes a palavra salvação é usada dessa maneira. Você vai em paz, a tua fé te salvou. Sozo e sotéria. A mulher que foi curada do fluxo de sangue, o cego, o paralítico, vai em paz, a tua fé te salvou. Sotéria. Libertou, curou, é provisão na tua vida, é direção, você não está mais perdido, você agora tem propósito na vida. E comunhão com o Pai acima de tudo. Como é gostoso a gente chegar junto do Pai e dar um abraço nele, né? Você teve um pai que você amou de verdade? Eu tenho um pai que você ama de verdade? Eu lembro de algumas ocasiões, né? Depois de eu já homem, já vivendo muitos anos longe da casa do meu pai, que eu pude também morar como vizinho do meu pai depois que nós nos casamos durante muitos anos. E morando longe, eu ia na casa dele, depois do almoço ele preparava um guisado maravilhoso. Aí ele dizia: Marcos, vamos dar um cochilo ali na cama? Somente para a gente estar juntinho. Coisa maravilhosa. E muitas vezes eu achava assim uma coisa tão banal, tão simples, né? Não, pai, estou cansado hoje, não. Se fosse hoje, eu aproveitaria, se pudesse voltar atrás, eu ia aproveitar todas as oportunidades. Então nós temos um Pai amoroso, o nosso verdadeiro Pai, o Pai eterno. Como é que um filho não tem prazer de estar na comunhão do Pai? Então que esse prazer que você já tem por Ele, somente cresça. Amém? Amém. Aleluia. Tenha prazer. Essa é a quinta, mas também a mais importante razão, definição da palavra sotéria, salvação. Então, a tristeza, segundo o Altíssimo, produz mudança de mente, vira chave. Para quê? Mudar a mente. Para eu receber libertação, eu receber cura, eu receber provisão, eu ter direção na vida e comunhão com o Pai, que é o tesouro único. Nada se compara a isso. Aleluia. Então veja, até quando entristece a Ele, se você se entristecer junto à tristeza dele, isso vai trazer para você libertação, cura, provisão, direção e vida eterna. Comunhão eterna. Aleluia. Então, Paulo, para ser mais claro, ele estava falando tão claramente isso, é porque a gente está a alguns séculos de distância, né? Aí ele diz assim, olha, que a ninguém traz peso, pesar, fardo, opressão. Na tristeza do Altíssimo, a ninguém traz opressão, pesar. Agora, a tristeza do mundo, veja aí, finalzinho do versículo 10, mas a tristeza do mundo produz morte. Qual é a tristeza do mundo?
Qual é a tristeza do mundo? O pecado é porque a pessoa está insensível, né? Os salvos, o pecado vem a tristeza segundo o Altíssimo. Mas para o ímpio, seria a tristeza do mundo, seria o pecado, mas o ímpio nem se entristece. O que é que entristece o incrédulo, o ímpio? São as coisas que ele busca carnalmente, e mais cedo ou mais tarde ele vai se decepcionar. O homem que pratica a injustiça e pensa que nunca vai viver impune, ele vai cair. A queda dele vai ser terrível. Terrível. O homem que vive atrás das coisas desse século, só vive em função do dinheiro, do ter, só vive em função de finais de semana, de uma vida prostituída, de sexo ilícito, mas só vive pouco, uma vida egoísta, né? pouco ou em nada interessado no próximo. Essa pessoa, sabe o que vai acontecer com ela? Quando a tristeza vem, e essa tristeza que vem sempre traz morte. É por isso que o homem, por causa às vezes de dinheiro, tira a própria vida. Porque alguém não quis mais caminhar com aquela pessoa, tem gente que vai pula da ponte, né? Ou mata. Aí tem os feminicídios, né? Vai e mata a mulher, porque a mulher diz, eu não quero mais saber de tu. A vida da pessoa dependia daquilo. Mas quem é a minha vida e a minha luz? Quem é a tua vida e a tua luz? Amém? Aleluia. Então, a tristeza do mundo produz a morte. E o pior, a morte eterna. A morte eterna. Então, lá em Marcos 1,15, Yahshua está dizendo que a gente precisa se arrepender e crer. Se arrepender e crer. Dar crédito. Crer realmente é ter convicção. Qual a definição de fé, gente? Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza. Arrependei-vos, mude a mente e tenha certeza na palavra do Evangelho. Na boa notícia do Evangelho. Mas eu não tenho certeza para a minha cura. Por isso a cura não veio ainda. Eu criei para a salvação. Eu tenho certeza que Ele me salvou. Aleluia. Isso é o mais importante. Mas você precisa crer. E aí, usando o quinto significado, né, que é o mais importante, comunhão, vida eterna, você precisa crer também para a cura, para a libertação. É o Evangelho, é a boa notícia. O Espírito, Lucas 4, Yahshua diz, o Espírito de Yahweh está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar a libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr vestes de louvor ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado, a consolar todos os que choram. O nome disso é Evangelho. E em hebraico se chama Yahshua. Aleluia. Ele é o Evangelho. Ele é a boa notícia. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a nossa luz. Aleluia. A nossa luz. Então, amados, essa mudança de vida, ela começa dentro da igreja que somos nós. E ela traz a vida do Pai para a igreja que somos nós. E eu quero desafiar agora nessa parte, já que a gente já decolou, já fez o voo de cruzeiro, estamos perto de aterrissar. Nesse momento de aterrissagem, a temperatura local está agradável. Espero que ninguém esteja com frio, né? Estamos chegando no local de destino às 18 horas e 18 minutos. Aleluia. Então se preparem, apertem os cintos para a aterrissagem, né? Gente amada, olha, o meu desafio a vocês, vamos construir essa família, equipe, que está disposta a quebrar os paradigmas evangelicais do presente século, das denominações, por amor à verdade. Amém? Por amor à verdade. Vamos amar a verdade, não vamos ficar presos, não é achismo. O que é que o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, ele diz acerca da verdade? O que é que ele diz especificamente? Nada podemos contra a verdade, senão a favor dela. Nada podemos. Nós, quem é que não pode fazer nada contra a verdade? Principalmente os que têm o Espírito do Altíssimo. O Ruach, o Espírito. Hagadosh, o Espírito, o Santo. Hebraico, né? Ruach, Hagadosh. O Espírito, o Santo. O Espírito Santo, o Espírito de vida, ele
Ele, amados, nos traz o amor à verdade. E quando se trata de verdade, nós podemos e devemos conversar uns com os outros. Questionar. Quem está aqui para crescer na verdade. Por que isso é assim? Então, não é questão da minha opinião. Olha, a minha opinião é essa e acabou. Vai-se embora, você não entende de nada não. Essa pessoa não está ensinando a verdade, nem está amando a verdade. A primeira coisa que você diz é o seguinte: da mesma maneira como eu vou estar disposto a ouvir, buscando a verdade, eu quero que quando eu for falar, você também esteja. Isso aí quebra qualquer discussão, qualquer intriga, rivalidade. Quem lembra aqui uma história que eu já contei há muito tempo atrás? Quem ouvir vai lembrar. Eu tinha um Escort azul, foi o primeiro carro que a gente teve, a álcool 92. Bem arrumadinho. Eu estava lavando ele, o muro lá de casa, a casa que a gente tem, desde 1900 de bolinha, que a gente tem essa casa lá. A gente fez várias reformas já, tá muito diferente do que era, mas o muro era bem baixinho. Aí eu estava lavando o carro, aí chegaram duas pessoas do outro lado do muro, me chamando. Olha, o senhor pode parar um momento? Eu sou muito novo ainda, né? Mas imagina como eu era novo na época. Recém-casado, eu acho. 21 anos, 22 anos de idade. Aí, o senhor pode parar? Eu disse, eu estou ocupado aqui, eu vou ter que sair, estou lavando o carro. Estava lavando o pneu do carro, escovando com sabão de coco. O pneu ficar bem no grau, né? Aí, não, mas para, é rápido. Eu disse, eu sei que não é rápido, vai demorar. Não, mas vai ser rápido, a gente promete que vai ser rápido. Eu disse, olha que não vai ser. Vai ser rápido, tá certo. Aí fui lá, fechei a torneira da mangueira, enxaguei a mão, né? Tem as coisas lá no balde. Disse, boa tarde, o que deseja? Aí começaram a falar. Aí quando começaram a falar, eu disse, eu vou ouvir com atenção o que vocês têm para dizer. Buscando realmente encontrar a verdade. É isso que vocês querem expor a verdade ou vocês estão trazendo uma mentira? Aí disse, é a verdade. Eu disse, então eu vou procurar ouvir a verdade. Agora, eu vou ouvir com bastante atenção. Quando eu for falar, o mínimo que eu espero é vocês ouvirem também com atenção e desejando ouvir a verdade. Aí deixei eles falar. A gente falaram, então, e depois eu disse, isso aqui, vamos para a palavra. Aí fui, daqui a pouco, não, porque tem fulano aqui na rua é mais experiente. Aí a segunda eram dois, né? Aí um foi chamar, aí veio para cá. Aí depois veio, daqui a pouco tinha umas 5, não lembro mais quanta pessoa, estava lá na frente de casa, conversando. E depois de muito, aleluia por aquela conversa, né? Eu espero que alguém tenha se rendido à verdade. Mas é verdadeiro que a Escritura diz que ao homem do Altíssimo, a tradução normal é o homem de Deus, né? O homem ideal, ele não deve se envolver com discussões. Aleluia? Então, aquele ditado que política, futebol e religião não se discute, realmente. Mas a gente pode se aprofundar e conversar, desde que haja um ambiente e haja uma abertura para isso. Um desejo realmente da verdade pela verdade. E não impor, não, eu estou me sentindo ofendido porque a minha opinião é essa, e você está indo contra a minha opinião, e eu estou sendo envergonhado. Não tem que se envergonhar. Nós temos que ter compromisso, não é com o que a gente tem sustentado, mas com a verdade. Então você está disposto a crescer, na verdade? Nós estamos aqui para viver isso como família. Que bênçãos sejam multiplicadas em tua vida. Você que me acompanhou até agora, diga, escreva aí nos comentários, eu creio na graça que há em Alcha, e eu vou viver tudo aquilo que Ele tem reservado para mim. Eu vou abrir meu coração para viver integralmente a palavra dele. Eu vou amar de coração toda a verdade. Aleluia, amém. Fica na paz. Amém.